Está me ouvindo, Rodrigo? Tô ouvindo. Perfeito. Estamos aqui com 17 pessoas nos assistindo já. Bom, eu acho que gostaria de começar agradecendo ao Rodrigo por estar aqui hoje com a gente. A gente sabe que é uma pessoa muito ocupada, mas é claro, veio aqui nesse sábado compartilhar um pouquinho das suas experiências e seu conhecimento com a gente. Então, Oi, eu obrigado, que Rodrigo. agradeço, eu que agradeço. Ótimo. E agradecer também aos as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. É claro que não existe nada mais importante para fazer num sábado do que aprender sobre ciência, ainda mais ciência na Antártica. E é isso, pessoal. Eu gostaria de começar apresentando o Rodrigo para vocês. Para quem não conhece, o Rodrigo Guerra, ele é paleontólogo, doutor em geologia e, além disso, ele é uma pessoa assim, que eu tenho um apreço muito grande, porque ele coleciona minerais também, tem um museu que gosta de compartilhar um pouquinho desse mundo que é o mundo científico, o mundo das ciências naturais. E, além disso, ele faz graduação em ciências biológicas, além de doutorado, que ele já é doutor, ele faz uma graduação em biologia. Eu compartilho isso com ele também, porque eu estou me formando agora em biologia, e a gente sabe que é uma área muito legal e muito interessante também. Ele tem experiência em diversas áreas da ciência, como bem disse, ele principalmente na área de paleontologia e paleoceanografia, com ênfase em nanofósseis calcários, e também já realizou 2 expedições pela International Ocean Discovery Program. Então ele foi como um especialista nos fósseis calcários e essa expedição foi para o continente antártico. Bom, Rodrigo, eu acho que a palavra fica com você agora. E vamos combinar também com as pessoas que estão nos assistindo que vamos colocar as perguntas ao final. Então eu vou ficar aqui para controlar essas perguntas. E quem tiver dúvida pode perguntar que o Rodrigo vai ter o prazer em respondê-las. É isso aí, Rodrigo. Com certeza. Agradeço de novo o convite, Raul. Sempre bom falar sobre ciência com as pessoas, né? Tanto pessoalmente quanto hoje, cada vez mais, essa questão do online, né? Que ficou bem bacana poder, por exemplo, eu aqui em Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul, poder estar falando com pessoas do Brasil inteiro, principalmente do clube de vocês aí de astronomia, lá de Rondônia. Então, um lugar tão longe da onde eu vivo, né? Perfeito. E então agradeço o convite, e, pô, também gosto pra caramba das coisas que tu publica, das coisas que tu vem fazendo, aí acompanho bastante teu Instagram pessoal, do clube também. E vamos conversar então um pouquinho sobre a questão da Antártica, né? Ou seja, principalmente como funciona uma expedição científica na Antártica, né? Eu tive a oportunidade em 2019, entre 2019 e 2020, fazer uma expedição para lá, fiquei 2 meses acampado na Antártica. Então, a ideia dessa palestra é justamente falar um pouco para as pessoas como funciona um tipo de expedição num lugar tão extremo em todo sentido, seja pelo clima, seja pela dificuldade lá de não ter nada ao redor, né? A Marinha larga a gente numa ilha e deixa nós lá por 2 meses, depois de 2 meses vem buscar a gente lá. Então é falar um pouquinho de como funciona isso, né? Que legal. É bacana, bem interessante. Então, como o Raul já falou, eu sou paleontólogo, doutor em geologia, hoje faço biologia na Unicinos, acredito que tem alguns colegas ali da Unicinos, da Bio, assistindo a palestra, já deixo um olá aí para todo mundo. Trabalho no ITT Oceanium, que é um instituto de paleoceanografia e micropaleontologia da Unicinos. E, além disso, tenho esse projeto chamado Museu Itinerante de Ciência Natural, que, como o João falou, a ideia principal é levar a ciência para mais perto das pessoas. Eu moro no interior, então sei como é difícil pessoas como eu, que nunca tiveram proximidade com museus e tal. Então, a minha ideia, como eu tenho uma coleção vasta de rochas, meteoritos, fósseis, areia de praia, areia de rio, do mundo inteiro, a ideia é levar um pouco mais para próximo das pessoas isso e mostrar que a ciência não é aquele bicho de 7 cabeças, o cientista não é aquele cara louco que fica num laboratório o resto da sua vida preso. Ele tem oportunidades interessantes de viajar, de conhecer lugares e principalmente de publicar as suas pesquisas, né? Posso começar, então? Pode começar. Eu vou sair aqui na transmissão, qualquer coisa é só chamar também, Rodrigo. Tá, beleza.
Bom, aqui eu deixei uns contatos também, tá? Quem quiser falar comigo e tal, seguir, sempre é bacana falar das redes sociais, né? Principalmente do Museu Itinerante, onde eu tento botar bastante coisa relacionada à ciência, falando principalmente dos materiais que eu tenho aqui no acervo. Tem tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube e o próprio site do Museu Itinerante. Então, vamos à nossa conversa de hoje. A ideia é falar um pouquinho sobre temas básicos da Antártica, né? Como que é o clima lá, que animais que vivem lá, aí pular um pouquinho para a importância, por que é interessante, por que é importante estudar a Antártica. E aí vamos diretamente à Antártica em si, como chegar na Antártica, como foi o nosso trabalho na Antártica, como foi o dia a dia lá, ou seja, o que a gente comia, como a gente ia no banheiro, essas curiosidades que as pessoas têm quando tu diz que ficou 2 meses acampado na Antártica. Enfim, se vocês querem ir escrevendo as perguntas de vocês aí, no final o nosso amigo Raul aí vai me passar essas dúvidas e a gente conversa um pouquinho mais, né? A primeira curiosidade que as pessoas têm quando a gente fala sobre o tema, né, já começa no nome. Afinal de contas, é Antártica ou é Antártida, né? Se a gente levar em consideração que TVs e jornais usam tanto o primeiro termo como o segundo termo, a gente já tem uma ideia de que ambos podem ser usados, né? Pelo português, se a gente analisar o correto do português, o mais correto seria o primeiro termo, tá? Antártica. Por quê? Porque se tu pensar que o Polo Norte aqui em cima é o Ártico, o Polo Sul deveria ser o oposto do Ártico, ou antiártico ou antártico, né? Então, pelo português, o mais correto seria falar Antártica, tá? Mas pelo que a gente vê nas publicações, em todos os lugares, inclusive livros, usam também o termo Antártida, e até onde eu sei, ambos podem ser usados e nenhum está errado, tá? Nessa imagem eu fiz questão de deixar a Antártica e o Brasil juntos no mesmo mapa, principalmente para a gente perceber o quão gigantesca é a Antártica, né? Antes de ir para lá, eu não tinha nem noção que a Antártica era tão grande. E para vocês perceberem, comparando com o Brasil, a Antártica é maior que o Brasil, tem 14 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5, então é quase o dobro. Não é por nada que a Antártica é considerada o continente gelado, ela tem proporções continentais e é um continente. Apesar de alguns estudos não considerarem a Antártica como um continente, mas ela é o continente gelado. E a gente ouve falar em todos os locais que a gente fala de Antártica, ouve falar de Antártica, fala que ela é longe e isolada de tudo. Será que é assim mesmo? Aí eu fiz um gráfico mostrando, por exemplo, eu aqui no Rio Grande do Sul, a minha distância para a Antártica e a minha distância lá para outra ponta do Brasil, ou seja, aqui eu botei Boa Vista, que é a capital de Roraima, qual seria a diferença entre o meu estado, Rio Grande do Sul, e Antártica, e o meu estado, Rio Grande do Sul, e Roraima? E pasmem, mas o Rio Grande do Sul fica mais próximo da Antártica do que de Boa Vista. Então eu diria que a Antártica pode ser considerada isolada, e realmente é isolada de tudo, principalmente pelo oceano, né? Mas longe depende do ponto de vista, né? Porque vocês mesmos estão vendo aqui que do Rio Grande do Sul até a Antártica seria mais perto, em linha reta, eu ir para a Antártica do que eu ir para Roraima, né? Para Boa Vista, na verdade. Então, a Antártica é isolada assim, mas longe depende do ponto de vista. Deixa eu ver aqui. Certo. Por conta desse isolamento e também do clima extremamente frio da Antártica hoje em dia, né, existe um grande número de animais, vocês vão ver aqui, que só vivem no entorno da Antártica. E, claro, algumas vezes muitos desses animais, como os pinguins, por exemplo, podem até migrar para o sul do Chile, da Argentina e até o sul do Brasil. Às vezes a gente vê muito desses animais aqui, que são que a gente vê esses animais, né, mais próximos, por exemplo, aqui da costa do Rio Grande do Sul, né?
E a gente tem vários animais que vivem aqui no entorno da Antártica, como baleias, aqueles caranguejos gigantes que a gente vê nos documentários do Discovery Channel, e o próprio crio, que é um animalzinho bem pequeno, tipo um camarãozinho, acho que está aqui ele, que é o alimento favorito das baleias, né? Assim como elefantes marinhos e, claro, os carismáticos pinguins, que eu diria que é o símbolo da Antártica, né? Aí muitas pessoas me perguntam, pô, tu foi para a Antártica, tu viu o urso polar? Não, não tem como ver o urso polar, porque o urso polar só vive no Polo Norte e o pinguim só vive no Polo Sul. Então o único lugar que a gente poderia ver esses dois animais juntos seria num zoológico, né? Porque na natureza não é possível. E também existem muitas aves marinhas que vivem ali ao redor da Antártica e tornam esse ambiente extremamente rico em biodiversidade. Toda essa área ao redor da Antártica é extremamente rica em vida. Já o interior da Antártica, que nem a gente está vendo aqui, é muito complicado, porque as temperaturas ali já chegaram a menos 90 graus. Então, imaginem, é difícil um organismo conseguir viver a temperaturas tão extremas, né? Existem até alguns poucos estudos relatando a ocorrência de principalmente micro-organismos, que são praticamente invisíveis a olho nu, como, por exemplo, ácaros, nematódios, tardígrados, todos, e até cianobactérias, todos esses animaizinhos minúsculos que a gente está vendo aqui. Falando em temperatura, a média anual da Antártica é menos 55 graus. Só que isso vai depender muito da onde a gente está na Antártica, né? Lá no meio do continente, a gente viu que a temperatura pode chegar a menos 90, ou seja, é muito baixa. Mas se tu está na costa da Antártica, as temperaturas são bem mais amenas. E, claro, no verão, por exemplo, que foi durante a nossa expedição, o verão antártico, a gente pegava uma média de 0 graus, menos 2, menos 5. Então não é tão frio quanto as pessoas imaginam. Por exemplo, eu moro na Serra do Rio Grande do Sul. Aqui a gente já pega temperaturas mais baixas do que eu peguei na Antártica, por exemplo. Então, não é tão frio quanto as pessoas imaginam o verão antártico na área costeira, né? Outra curiosidade bem bacana da Antártica é que no verão antártico praticamente não escurece. Como a gente já sabe, a Terra gira em torno de si mesma, né? Gerando os 24 horas que a gente conta como o nosso dia, né? E também gira em torno do Sol, gerando as estações do ano, como a gente conhece, né? Verão, inverno e tal. Como a Terra ela não gira certinho norte e sul ali, como todo mundo imagina, ela tem uma inclinação, como a gente está vendo aqui. Em determinadas épocas do ano, a Antártica vai estar virada totalmente de cara para o Sol, vamos dizer assim. E em outra época do ano, ela vai estar totalmente apagada para o Sol e o Polo Norte vai estar totalmente voltado para o Sol. Então, no verão antártico, praticamente não existe noite, como a gente pode ver por essa imagem aqui, ó. O Sol até chega a baixar, mas praticamente não cruza a linha do horizonte, como a gente pode ver. Então, o que seria a nossa noite, na verdade, é um fim de tarde, assim. Fica muita claridade e a gente praticamente não tem noite nenhuma. Já no inverno, Antártico é o contrário, ele vai ficar escuro aqui, como a gente pode ver, e o Sol vai estar todo voltado para o Polo Norte. Então, não vai ter dia, vai ser praticamente sempre noite na Antártica. Quando a gente olha esse mapa da Antártica aqui, a gente logo vê que existem várias bandeirinhas, né, de vários países, Argentina, Japão, Estados Unidos e tal. É importante frisar que a Antártica não possui nenhum mandatário, vamos dizer assim. Essas bandeirinhas aqui simplesmente são as estações de pesquisa, que a do Brasil fica numa dessas ilhazinhas aqui, que a gente vai dar um zoom e tá por aqui dando mais um zoom aqui na ilha chamada King George, é onde está a nossa estação brasileira, então. E também é importante falar que desde 1959 existe o chamado Tratado da Antártica, e segundo esse tratado,
a Antártica é totalmente livre para pesquisa em cooperação internacional, ou seja, tudo que quiser ser feito na Antártica precisa ser conversado com todos os países que assinaram esse tratado, e aí tudo é decidido entre todos esses países, ou seja, não existe um país que manda na Antártica, eu vou explorar tal elemento químico que foi descoberto na Antártica. Isso não existe. A Antártica é feita hoje é só para pesquisa. Porém, esse tratado ele termina em 2041. Então, existe uma tensão entre todos os cientistas que estudam a Antártica e gostam da Antártica, né? Sobre o que pode mudar a partir de 2041. A coisa está meio complicada. Falando na estação brasileira, essa é a nova estação brasileira, a estação Antártica Comandante Ferraz. Não sei, mas muitos de vocês talvez lembram, ela foi reinaugurada em 2019, depois que um grande incêndio praticamente destruiu toda a estação anterior. E ela é motivo de orgulho para todo pesquisador antártico, porque ela é extremamente moderna. Os laboratórios que tem ali são laboratórios de ponta, os quartos, tudo, enfim, tudo que está nessa estação é o que tem de mais top, assim, em termos de pesquisa, ciência e tal. Então, ela é motivo de orgulho para todo mundo que trabalha com pesquisa antártica. Vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Bom, então a gente já viu algumas curiosidades, né, sobre a Antártica. Agora vamos falar um pouco sobre a importância, né? Por quê? Por que pessoas vão até a Antártica estudar? É um lugar tão longe, né? Longe a gente já viu que não é talvez tão longe, mas um lugar tão isolado, praticamente sem vida. Para que estudar a Antártica, né? Essa é a Antártica que a gente está acostumado a ver hoje, aquele deserto de gelo, quase nada de vegetação, só tem uma vegetaçãozinha rasteira, assim, que vive às vezes nessas rochas e tal. E pouquíssimos animais vivem na Antártica. O mais lembrado, né, são os pinguins, que são os animais mais representativos da Antártica e que aguentam o clima antártico, né? O que pouca gente sabe é que há alguns milhões de anos atrás a Antártica foi uma linda floresta. Ela tinha samambaias, tinha plantas de pequeno a médio porte, tinha pequenos mamíferos, até sapos já viveram na Antártica. Então era bem diferente da Antártica que a gente está acostumado a ver hoje. E aí a pergunta que fica é como ocorreu essa mudança, né? Como é que pode um lugar tão bonito como essa floresta que a gente está vendo na foto se transformar num deserto de gelo sem praticamente vida, sem nada, né? E a resposta pode ser explicada por algo que nós da geologia a gente chama de tectônica de placas. Certamente vocês já ouviram falar sobre isso, que é o que está nesse videozinho. Espero que passe para vocês. Que, segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes estão sempre em movimento, né? Mas é um movimento tão lento que a gente não percebe. É de milhões e milhões de anos que essa movimentação vai acontecendo e os continentes vão se separando. O que a gente pode ver, por exemplo, nessas imagens que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Esse mapa mostra mais ou menos como seria o Polo Sul há 60 milhões de anos. Percebam que a Antártica não está totalmente isolada, ela ainda é unida à Oceania e à América do Sul. A África já estava ali separadinha, bonitinha, né? Com o passar do tempo, a Antártica começou a se isolar dos outros continentes. Por exemplo, há mais ou menos 30 milhões de anos atrás, não, na verdade, há mais ou menos 40 milhões de anos atrás, o primeiro continente que se isolou da Antártica, vamos dizer assim, foi a Oceania, criando aqui eu perdi um slide, por isso que está em 30 milhões de anos, mas enfim, a primeira quebra foi com a Oceania, gerando a ligação entre esses oceanos, o Índico, Pacífico e tal, e aí criou a primeira entrada de águas aqui entre Antártica e Oceania. Há mais ou menos 30 milhões de anos, como a gente pode ver nesse slide, foi a segunda quebra, então, e última,
que foi com o continente sul-americano, tá? Há mais ou menos 30 milhões de anos, foi gerado a passagem de Drake, o canal de Drake, que então criou o estabelecimento da corrente circumpolar, que é uma corrente de águas extremamente frias que circunda toda a Antártica e torna ela ainda mais isolada dos outros continentes. E aí acabou transformando a Antártica no freezer que a gente conhece até hoje. Por quê? Porque imaginem correntes extremamente frias girando só em torno da Antártica. O que aconteceu é que começou a acumular gelo ali e virou aquela Antártica que a gente conhece. Esse isolamento e congelamento da Antártica não mudou só o clima no globo. Imaginem, não existia gelo acumulado em nenhum lugar. De repente começou a acumular gelo no Polo Sul. Esse gelo acumulado mudou todo o clima do mundo inteiro, mas também mudou os organismos da época. A gente tinha, por exemplo, diversos animais que viviam ali parecidos com... A gente estava conversando antes sobre os mosassauros, né? Que se extinguiram no final do Cretáceo, aqui, que não aparece nessa imagem, mas existiam ali animais um pouco parecidos com eles e tal, com dentões e tal, que caçavam peixes e por aí vai. E esses animais, quando a Antártica começou a congelar, eles simplesmente sumiram do mapa. E ali surgiram as baleias que a gente conhece hoje em dia. Então, isso mais ou menos 30 milhões de anos, por aí, foi o surgimento das baleias. Surgiram bem nesse momento que a Antártica começou a congelar. A própria vegetação sofreu bastante mudanças. Por exemplo, na Antártica, a gente tinha uma floresta, como a gente conversou antes, e essa floresta deu lugar a uma vegetação mais parecida com tundra, onde a gente tem plantas, tem plantas, mas normalmente plantas bem rasteirinhas e musgos e tal, que é o que vive até hoje lá, né? A gente não chega a ter plantas, mas tem musgo vivendo na Antártica. Essa aqui é um estudo mostrando a tendência de mudança no clima nos últimos 70 milhões de anos, que a gente está vendo aqui. Percebam que entre 40 e 30 milhões de anos a gente tem essa forte queda nas temperaturas globais, que seria correlato, então, à abertura da passagem de Drake e de Drake da Tasmânia, e, nesse mesmo momento, começaria a acumular as camadas de gelo na Antártica, como a gente pode ver aqui. Então, pensando um pouquinho, né, nessa questão, a Antártica mudou, começou a congelar, mudou todo o planeta, tanto o clima quanto organismos, micro-organismos, a gente criou o projeto chamado Paleoclima. Esse projeto, a gente participou de um edital lá em 2018, foi aprovado, junto com outros 16 projetos, se não me engano, e aí a gente teve a oportunidade de começar a estudar a Antártica, né? A ideia desse projeto é estudar tanto o material da Antártica quanto lá do sul, do Chile, da Argentina e tal. E perfurações de fundo de oceano também. O nosso primeiro trabalho de campo na Antártica foi no final de 2019, início de 2020. Logo depois a gente teve a pandemia. A gente voltou da Antártica em fevereiro, março estourou a pandemia. Então, infelizmente, a gente não conseguiu mais voltar para a Antártica como a gente gostaria, mas quem sabe nesse final de ano a gente consegue retornar para lá. Nesse primeiro acampamento, essa primeira expedição, a gente teve 3 pessoas do nosso projeto participando, eu estou aqui no meio, e a Leslie era aluna de doutorado na época, e o professor Rodrigo de paleontologia. Então, a gente foi em 3, e as outras pessoas eram essas 3, que eram de outro projeto, né? E o nosso alpinista, que a Marinha, então, envia sempre um alpinista junto com o pessoal que vai acampar, para auxiliar, né, em todas as coisas do acampamento, montagem, desmontagem, onde ir, onde não ir, e toda a questão logística dos acampamentos, tá? Bom, como chegar na Antártica, né? A gente fez lá todo um projeto, foi aprovado, enfim, como se faz para chegar até a Antártica, né? Primeiro passo começa lá no Rio de Janeiro, onde a gente pega o Hércules da Força Aérea Brasileira e vai até Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Lá é feita a coleta das roupas que vão ser usadas nos acampamentos e que são cedidas pela Marinha. Imagina, aqui no Rio Grande do Sul a gente até usa jaquetas grossas como essas, mas imaginem, por exemplo, o pessoal ali de Rondônia e tal, vocês nunca vão precisar usar uma jaqueta dessas no estado de vocês, porque simplesmente não faz frio, né? Então a Marinha empresta esse tipo de roupa, botas, luvas e tal, para que as pessoas não precisem comprar esse material que é extremamente caro e depois nunca mais usar, né? Então, o próximo passo seria sair de Pelotas e ir até Punta Arenas, lá no sul do Chile, onde a gente fica alguns dias aguardando para fazer a viagem final até a Antártica. Isso é o Hércules por dentro, tá? Ele parece um avião extremamente rudimentar, as pessoas ficam ali sentadas frente a frente, com o joelho praticamente se encostando e tal, não é a coisa mais... a melhor coisa, né, para comodidade e tal, mas eu diria que é um dos aviões mais seguros que a gente tem até hoje, tanto que a gente ouve falar muito pouco de acidentes com Hércules, né? Enquanto acidentes com esses aviões comerciais a gente ouve cada pouco. O último passo, então, que é a viagem até a Antártica, pode demorar. No nosso caso, demorou 3 dias. Por quê? Porque tem que ter a previsão de tempo ideal e, às vezes, em Punta Arenas, a gente precisa fazer certos reparos no avião e nas coisas que a gente tem que levar até a Antártica depois. Então, no nosso caso, a gente ficou 3 dias em Punta Arenas até conseguir chegar na Antártica, que seria o próximo passo. Essa viagem aqui, eu esqueci de falar da duração, tá? Mas essa aqui, que seria a mais importante, entre aspas, são 2 horas e 40 de voo, então não é tão demorada assim. A gente chega na Antártica pela base Escudeiro, que é do Chile, tá? É importante falar que é a mesma ilha onde o Brasil tem a sua estação, porém, próximo à base brasileira não tem aeroporto. Seria essa base chilena o aeroporto mais próximo. Então, a gente tem, de certa forma, uma parceria com o Chile, a gente consegue usar o aeroporto deles e depois chegar na nossa estação brasileira via navio, que foi o que a gente fez. Aqui é o momento da nossa chegada na Antártica, a gente tira todas as bagagens do Hércules, vai até a praia, e na praia, com botes, a gente vai até o navio de apoio, que está aqui no fundo, que é o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, também conhecido como Gigante Vermelho, que é da Marinha Brasileira. Então, esse navio ele é extremamente importante, porque ele que faz toda a logística. Inclusive, ele que leva todo o material de acampamento lá desde o Rio de Janeiro até a Antártica, né? Imaginem caixas e mais caixas para os acampamentos, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas é um navio que está em uso pela Marinha desde 1994. Então a gente usa esse navio para sair do aeroporto do Chile e até a estação brasileira, onde a gente ficou um tempinho ali também para descarregar algumas coisas na estação, pessoas que iam ficar na estação, então tudo foi nesse intervalo de tempo. Aqui está também como foram os primeiros ambientes que a gente foi vendo nessa navegação, vários pequenos icebergs e tal, pequenas ilhas também, às vezes a gente via baleias ali, é um lugar bem bacana. Aí, então, o próximo passo para a nossa expedição, a ideia era chegar até uma ilhazinha aqui embaixo chamada Seymour, que era onde a gente queria estudar e depois eu vou falar por quê, tá? Mas é um passo extremamente complicado porque vocês viram esses pequenos icebergs aí que ficam vagando pelo oceano. Imaginem que a gente tem que passar no meio de um estreito aqui, ó, lotado desses icebergs. E aí existe um clima meio tenso, inclusive todo dia helicópteros saíam do navio e sobrevoavam para ver se tinha algum iceberg um pouco maior para que poderia causar, inclusive, o afundamento do navio, né? Então, é meio tensa essa viagem do Passo 5, que é a estação brasileira, até o Passo 6, que é a ilha onde a gente pretendia estudar. Tanto que, se não me falha a memória, a gente levou 4 dias para fazer essa viagem, alguma coisa, 3 ou 4 dias para fazer essa viagem aqui. Chegando lá próximo da
da ilha que a gente queria estudar. O próximo passo, então, são viagens de helicóptero do navio até a ilha para descarregar todo o material de acampamento. O material, como vocês podem ver nessas caixas. Então, eram 6 caixas por viagem. Imaginem só quantas caixas aqui a gente foi usando. Aqui era só uma parte delas. A gente botava essas rochas em cima para o vento não abrir elas e levar o material embora. Mas imaginem que um acampamento, como o que a gente ia ficar de 2 meses, tem em média 1, 2 toneladas de material, que vai incluir as barracas onde a gente vai ficar, gerador de luz, toda a comida para 2 meses, toda a água para 2 meses. Enfim, tudo que é extremamente necessário para 2 meses de acampamento. Imaginem que, infelizmente, ali, olhem ao redor nessa imagem, não existe nada, nada e nenhum mercado, por exemplo, sei lá, tu esqueceu uma tesoura, tu tem que comprar uma tesoura. Não tem. Se tu esqueceu, tu vai ficar sem a tua tesoura por 2 meses. Se precisar, o problema é teu. Então é feito todo um planejamento para a gente não esquecer de nada que seja extremamente básico para 2 meses na Antártica, tá? E todo esse material chega no primeiro dia em helicópteros. Então imagine que foi um dia inteiro exaustivo de viagens, idas e vindas de helicóptero, largando praticamente 2 toneladas de material para os nossos 2 meses de acampamento, tá? O acampamento, como o que a gente montou, que é esse aqui, ele levou praticamente 3 dias para ficar totalmente montado. Então, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas barracas e tal, sobre o acampamento em si, tá? Mas 3 dias para ficar totalmente montado. Esse aqui é um mapa geológico da ilha, tá? Mostrando aonde estava o nosso acampamento. A gente montou o acampamento bem no meio da ilha, principalmente porque essas eram as rochas que a gente queria estudar no nosso projeto, tá? Que é material do final do Cretáceo. O verde aqui é o Cretáceo, ou seja, 66 milhões de anos para baixo. Quanto mais escuro, mais antigo. Então, essa linhazinha que passa por aqui é os 66 milhões de anos, ou o famoso KPG, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que é onde se extinguiram os dinossauros, né? Quanto mais para o verde, mais antigo vai ficando. Quanto mais para o laranja, amarelo, mais novo, que é o que a gente pode ver por essa coluna do tempo aqui, né? Então a gente montou o nosso acampamento bem no meio da ilha, bem próximo dessas rochas que interessavam para a gente, que era a passagem KPG ou seja, essa linha tracejada aqui para cima, tá? Essas rochas muito mais antigas não interessavam ao nosso projeto, tá? Então, montamos o acampamento, chegou a hora do que a gente mais esperava, né? Eu não tenho como negar que a Antártica sempre foi um sonho meu desde de criança, estudar a Antártica, visitar a Antártica, trabalhar na Antártica. Então era o momento que eu mais esperava, o momento de colocar a mão na massa, de trabalhar, né? E o trabalho lá é sempre um desafio na Antártica, principalmente por causa do clima, né? Que tem que estar sempre a nosso favor. Um dos motivos que eu ia falar antes, né, que eu falei, comentei que ia explicar melhor, um dos motivos da gente escolher essa ilha mais afastada, por que vocês não estudaram aquela ilha lá do lado da estação brasileira? É porque essa ilha, primeiro, ela tinha as rochas que a gente queria estudar, que é mais ou menos 66 milhões de anos até 35 milhões de anos, e é uma ilha que praticamente não tem gelo, não acumula gelo. Vocês podem ver por essa imagem, ó, apesar de ter gelo no topo das montanhas aqui e tal, praticamente não tem gelo. E como vocês bem sabem, para um geólogo, para um paleontólogo, a gente trabalha com rochas, então a gente tem que enxergar essas rochas. Se elas estiverem tapadas por gelo, a gente simplesmente não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer nada, né? Então percebam pela foto aqui que não tem, praticamente não existe gelo nessa ilha. Alguns lugares mais altos a neve fica ali acumulada, ou então quando tem nevascas, acumula neve ali, mas em 2 ou 3 dias essa neve simplesmente derrete e vai para o oceano. O que era o trabalho, né? O que consistia o nosso trabalho na Antártica? Era descrever perfis e coletar amostras. O que é, na geologia, para quem não é da área, o que é descrever um perfil, ou uma seção, ou um afloramento? Nada mais é do que pegar uma montanha, como essa que vocês estão vendo aqui na foto,
e seguir subindo essa montanha e descrevendo todas as mudanças nas rochas que a gente for enxergando. Por exemplo, essa montanha aqui tinha 82 metros de altura, né? Vamos dizer assim. E o que a gente fez foi ir subindo ela e checando, né, mudanças que ocorriam no tipo da rocha, na coloração, no tamanho do grão, na forma como essa rocha estava depositada, se tinha estruturas nela ou não. Por exemplo, aqui em cima vocês percebem algumas estruturas paralelas, né? Mas podem ter também estruturas cruzadas e tal. Então, tudo isso a gente foi fazendo nessa descrição dos perfis, descrição das seções, dos afloramentos e tal. A gente sobe descrevendo tudo isso e coletando amostras. Então, de 1 em 1 metro, a gente coleta uma amostra, ou quando existe alguma mudança significativa na rocha, a gente coleta uma amostra fora desses 1 metro, né? Para fazer a coleta, a gente limpava o afloramento. Podem ver aqui que quando é uma área não tão inclinada, né, a gente cavocava bastante o afloramento simplesmente para não ter problema de contaminação daquele material de cima da montanha que vai caindo. Então, a gente cavocava até chegar no que a gente chama da rocha sã, ou seja, aquela rocha que realmente está depositada aí, não é nada que está caindo ali por cima, tá? No caso de um barranco, como a gente está vendo nessa outra imagem, a gente simplesmente raspava a parede do barranco e coletava a nossa amostra ali. O material que a gente coletava, como dá para ver nessa foto aqui, era mais ou menos um punho cerrado, assim, ó. Ou seja, em média 200 gramas de amostra, tá? A gente colocava essas amostras em saquinhos plásticos, botava um número e um código para todas essas amostras, para a gente saber realmente de onde era, e posicionava nos perfis que a gente ia descrevendo, como mostrei na imagem anterior, tá? O resultado final, vamos dizer assim, dessas descrições dos afloramentos e coleta de amostras são perfis como esse que vocês estão vendo aqui, onde a gente tem aqui a base do perfil e aqui o topo do perfil. Nesse perfil, além das mudanças nas rochas que a gente pode ver já de cara, aqui, ó, quanto mais a gente vai para a direita, maior o tamanho do grão. Então, essas seriam rochas mais finas, vamos dizer assim, e essas aqui para cima começam a ficar mais grossas, ou seja, os minerais ali são mais grossos, mais grosseiros e tal. Aqui também, nesse perfil, a gente coloca as amostras que foram coletadas, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 82. E coloca também quando a gente enxergava fósseis, a gente desenhava os fóssilzinhos ali, concreções e tal. Ou seja, toda a informação da nossa descrição vai nesses perfis, tá? E essas amostras que a gente coletou, a gente vai usar para várias análises, entre elas os microfósseis, como a gente conversou lá no início da apresentação. Eu trabalho com micropaleontologia, né? Os microfósseis, eles são organismos extremamente pequenos, tão pequenos que a gente não enxerga a olho nu, a gente precisa de microscópios, lupas para conseguir enxergar eles, mas eles são extremamente importantes e eles nos ajudam a contar a história, tanto da evolução da Antártica como do planeta como um todo. E eles abrangem vários grupos, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Tem foraminíferos, nanofósseis calcários, que é o grupo que eu trabalho, ostracodes, enfim, vários grupos diferentes de microfósseis que vivem em todos os ambientes que a gente pode imaginar, como, por exemplo, mar, lago, continente. Então, imaginem que através da análise desses microfósseis a gente consegue saber, principalmente se a gente estava num ambiente marinho, lacustre, continental. A gente pode falar um pouquinho sobre como era aquele ambiente, tanto com base nos microfósseis, como com base na geoquímica, que é algo que a gente vai estudar também. Essas rochas, analisando os microfósseis, né, com viés geoquímico, a gente consegue gerar várias interpretações, que, como, por exemplo, se era um mar, o mar era quente ou era um mar frio, era um mar raso ou um mar profundo. E, como vocês sabem, a química ela está em tudo, né? Então, não seria diferente nas rochas. À medida que essas rochas vão se depositando, além dos micro-organismos que vivem aí também capturar os elementos químicos para formar as carapaças, esses elementos químicos vão se depositando ali junto com os minerais e tudo mais, ou nos minerais, né?
e vão gravando essas informações sobre o ambiente do passado. Então, basicamente, o que a gente faz com a geoquímica é ver a proporção desses elementos químicos nos minerais e na rocha e juntando essas informações e descobrindo, por exemplo, várias coisas referentes a, vamos dizer, se era um ambiente mais seco ou mais úmido, se tinha mais nutrientes ou menos nutrientes dissolvidos na água, e assim vai indo. Tudo graças a esses gráficos de porcentagem e tal, de elementos químicos na rocha. Bom, no total a gente descreveu 14 perfis, tá? Foram coletadas praticamente 311 quilos de amostra, e essas foram as localidades que a gente descreveu, né? Os perfis que a gente levantou e coletou lá na Antártica, né? Foram os 14. Essa linha tracejada aqui, como falei para vocês, é o KPG, tá? O KPG é um intervalo de tempo extremamente importante no mundo inteiro, porque ele representa a última grande extinção, né? Que foi onde os dinossauros foram varridos do mapa. Então, a gente teve a oportunidade de coletar uma seção bem bacana, bem interessante, que é considerada a seção tipo para altas latitudes. O que é a seção tipo? A seção tipo é tida como uma seção mais interessante ou mais completa, né? Então, essa que a gente coletou é uma delas para altas latitudes, ou seja, para lugares mais frios lá do sul, né? Esse é o afloramento, tá? Ou seja, dessa linha tracejada vermelha para baixo existiam dinossauros, de certa forma. Da linha vermelha para cima, os dinossauros já tinham sido varridos do planeta. E lá a gente tem a oportunidade de literalmente botar o dedo no limite, né? Ou seja, aqui estaria o limite Cretáceo-Paleógeno ou KPG, ou seja, aqui foi toda aquela encrenca que gerou a extinção dos dinossauros, né? Além dessas coletas de rocha e tal, a gente fez muitas e muitas e muitas caminhadas procurando por macrofósseis, ou seja, aqueles fósseis grandes que a gente consegue pegar na mão, visualizar e ver o que era. E a gente coletou centenas de fósseis que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Como, por exemplo, lenhos ou troncos de árvore, né? Mostrando que realmente existiam plantas de porte significativo na Antártica. Para terem uma ideia, eu meço 1,83 e esse tronco tinha praticamente o meu tamanho, ou era maior, né? Isso que ele está quebrado, então era uma árvore muito maior do que eu. E essa amostra da direita aqui, ela é extremamente interessante, é uma amostra, uma parte desse tronco, tá? Ela, além de mostrar os anéis de crescimento, como vocês podem ver nessas linhas, ela tem também esses tubinhos esbranquiçados, amarelados e tal, que eram feitos por moluscos que viviam nessa árvore. Ou seja, essa árvore morreu, foi levada para o mar, vamos dizer assim, e no mar ela começou a apodrecer e esses moluscos começaram a morar ali dentro, né? Enquanto o tronco apodrecia, eles criaram a sua casinha ali dentro e geraram o que a gente chama de icnofósseis, né? Icnofósseis são fósseis de por exemplo, que mostram traços de animais, onde esses animais viviam, os casulos e todo esse tipo de coisa. Então, é um fóssil extremamente interessante de se ver. Encontramos também a impressão de folha de samambaia, mostrando que realmente a Antártica, além de ter uma floresta, era um clima quente, úmido. Hoje as samambaias vivem num ambiente de clima quente e úmido, então possivelmente quando essa samambaia se depositou lá, o ambiente era assim na Antártica. Encontramos também ouriço do mar, a serpente do mar, que apesar do nome serpente não é uma cobra, tá? É um animal como se fosse uma estrela, né? Mas é a tal da serpente do mar. Dentes de tubarão, então, foram centenas de dentes de tubarão, mostrando que, pelo menos na época que eles viveram lá na Antártica, o clima era quente, porque os tubarões simplesmente odeiam águas frias, né? Eles não vivem em águas frias. Então, pelo menos na época que esses tubarões viveram por lá, as águas eram mais quentes. Também encontramos ossos e dentes de répteis marinhos que viveram lá na época dos dinossauros, como os mosassauros, por exemplo. Isso aqui são dentes de mosassauros, que são esses belos animais aqui que
Quem assistiu o tal do Jurassic World lá, com certeza viu esse carinha, né? E também amonites, que eram moluscos que viviam junto com os tais dos mosassauros ali e simplesmente se extinguiram no limite KPG. Eles eram tipo um polvo, vamos dizer assim, que vivia dentro de uma concha em espiral. Então, o que preserva no registro fóssil são essas conchas onde esses animais viviam. E muitos bivalves. O bivalve, para quem não... Bom, provavelmente todo mundo saiba ali, são aquelas conchas que... São duas conchas que se unem, né? Então, encontramos muitos, milhares e milhares e milhares de bivalves. Essa, por exemplo, é uma espécie chamada Larrilha larseni. Ela simplesmente domina o pós-KPG, ou seja, a gente teve o limite KPG, se extinguiu praticamente tudo, e logo depois essa espécie simplesmente começou a dominar os milhares, como vocês podem ver por essa imagem. Também uma outra espécie de conchas aí chamada Cuculea rea, que também praticamente domina a ilha, e essas aí já ocorrem como as chamadas shell beds. O que seria shell bed do inglês? Shell, concha, bed, camada. Então são praticamente camadas inteiras de conchas, como vocês podem ver aqui. E às vezes a gente até encontra os dentinhos de tubarão junto no meio, mas imaginem camadas ali de meio metro só de conchas. É extremamente legal assim de ver, extremamente bacana. Aí todo esse material, tanto os fósseis macro quanto as rochas e tudo mais, a gente marcava tudo certinho, né? De onde veio o material, colocava uma numeração e ia para essas caixas que a gente traria de volta para o Brasil depois, tá? Tudo catalogado, tudo certinho, tá? Aí o dia a dia, então, como é que era o dia a dia a gente falou já de trabalho na Antártica, enfim, como é que era os dias que a gente não trabalhava lá, que foram vários também, eu já vou dizer por quê. Enfim, como é que era o nosso dia a dia lá, né? E como um bom gaúcho, não podia faltar o chimarrão, né? O chimarrão que foi extremamente importante, não só para aquecer os dias frios, mas também porque o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, hoje com a pandemia já é um pouquinho diferente, mas o chimarrão aqui a gente toma sempre na parceria, junto com a família, junto com os amigos, toma uma cuia, passa para o amigo, passa para a família. Então, normalmente, a gente está tomando chimarrão sempre acompanhado das pessoas que a gente gosta. Imaginem na Antártica, 2 meses, longe de tudo e de todos, numa época de Natal, Ano Novo, que a gente estava lá, quando normalmente tu passa com a tua família, o chimarrão era o momento de estar ali, como se tu estivesse junto com as pessoas que tu gosta. Então, foi extremamente importante. Na ilha que a gente trabalhou, apesar de não ter muitos animais ali, quando a gente estava fazendo nossos caminhamentos para procurar pelos fósseis, a gente encontrou colônias de pinguins. Aqui, se vocês olharem, podem olhar para qualquer lado da foto, vocês vão ver pinguim para tudo que é lado. Tinha milhares de pinguins aqui. E nem é difícil até de estimar a quantidade de pinguins que tem aqui ao redor. E normalmente essas áreas ficam longe. Essa área aqui, para chegar até aqui, a gente fez dezenas de quilômetros naquele dia. E o motivo é óbvio, a gente não quer montar o acampamento e nem ficar passando próximo desses locais, porque a ideia é incomodar e interferir o mínimo possível a vida animal na Antártica. Antes de falar um pouco sobre a questão dia a dia e desafios lá na Antártica, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso acampamento, como eu falei antes, tá? A barraca, a gente tinha 7 barracas individuais, porque eram 7 pessoas, né? Então essas barraquinhas amarelas são as individuais. A gente tinha 2 barracas jabutis, que são essas duas que parecem um casco de jabuti, por isso que são chamadas assim. Essa era o nosso laboratório e essa era o nosso banheiro. E uma barraca coletiva, que é essa maior. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas agora, tá? A individual, ela é bem espaçosa, bem segura, aguenta ventos de até 200 km por hora. A gente, para dormir, a gente usava um colchãozinho bem fininho, como vocês podem ver ali, e o saco de dormir por cima, um saco de dormir para temperaturas negativas. Então, tu fica extremamente confortável e tem bastante espaço numa barraca dessas. Aí a gente usava aquelas caixas brancas lá, que veio todo o material, a gente usava para colocar nessas coisas ali, como se fosse uma prateleira, né, e tal.
O laboratório onde a gente guardava todas as ferramentas, todos os plásticos, enfim, material que a gente ia usar, os jornais para embalar os fósseis e tal. Tudo que for usado para o campo, para as coletas, está nessa barraca laboratório. E o banheiro, além de fazer nossas necessidades, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente guardava coisas do acampamento, como o nosso gerador, quando a gente não usava, o combustível, enfim, tudo ficava ali dentro. E a barraca coletiva, então, é onde a gente se reunia para fazer a janta, almoço, reunião, ou seja, o espaço ali quando tu quer estar em grupo, né? É importante mostrar aqui que a Marinha fornece um fogão, então a gente tinha um fogão ali com 2 bocas e um forninho para fazer as comidas e tal. E com aquelas caixas a gente fazia todo o mobiliário, vamos dizer assim, do acampamento, ou seja, as mesas, as prateleiras, os móveis, é tudo feito com aquelas caixas onde vem o material. E claro, a Marinha manda tudo que a gente precisa, né? Panelas, talheres, copos e tal. Falando um pouco sobre os dias de trabalho, né, que são bem pesados na Antártica, normalmente a gente saía bem cedo e voltava bem tarde, né, porque a gente quer aproveitar, não são todos os dias que a gente consegue trabalhar na Antártica, porque vocês vão ver que a gente tem tempestades, a gente tem chuvas e tal, então quando a gente podia trabalhar, quando tinha um dia bom para trabalhar, a gente trabalhava o dia inteiro praticamente. E para vocês terem uma ideia, às vezes a gente tinha que ficar praticamente pendurado nos afloramentos. Essa aqui era aquela primeira montanha que eu mostrei, que eram 82 metros. Então, a gente imagine que a gente ia subindo a montanha e coletando amostras, e a gente ficava praticamente pendurado nos afloramentos, como vocês podem ver aqui também. E nessa imagem também. Ou seja, não é fácil, a coisa não é tão fácil quanto parece, tá? E como eu falei, às vezes a gente trabalhava até bem tarde. Essa foto aqui, por exemplo, foi tirada, era mais de 11 horas da noite, e percebam como estava o ambiente, ainda estava claro, né? Então a gente aproveitava o máximo possível para trabalhar nos dias bons. E sempre a gente levava as mochilas bem carregadas e tal. Imaginem que tem dias que a gente carregava, sei lá, 50, 60, 70 amostras dentro de uma mochila dessas. Então, a gente aproveitava o máximo possível esses dias bons. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou 56 dias na Antártica e desses 56 dias, 30 foram de trabalho. Os outros 26 a gente não conseguiu trabalhar, seja pelo tempo, seja por estar montando acampamento e por aí vai. Tem dias que tu acorda da tua barraca individual lá e simplesmente tenta abrir a porta e quase não consegue, de tanta neve que acumulou durante a noite. Que é mais ou menos o que dá para ver nessa imagem aqui também. E é extremamente lindo, né? Quando tu vê um dia assim que nevou e tal, tudo branquinho. Pô, lindo pra caramba. O problema é que essa neve linda, maravilhosa, que fica ali por um dia, depois que ela derrete, virava uma encrenca para a gente. Por quê? Porque as rochas ali dessa ilha, elas são muito argilosas. Então, imaginem, a neve derrete e vira água, junto com a argila vira lama. Então, percebam por essa foto que quando a neve derretia mais, a gente fica pisoteando o ambiente ao redor do nosso acampamento em si, gerava essa lama e formava o que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de potreiro, né? Que é onde vive lá o gado e tal, e fica pisoteando e vira esse lugar aí cheio de lama, enfim. Mais uma foto para vocês terem uma ideia, o que gerava bastante incomodação para a gente. Essa aqui é uma foto, por exemplo, dos últimos dias de acampamento, ou seja, nem a cara não era mais de tanta empolgação, porque imaginem, olha a lama, a gente vivia na lama praticamente. Mas também tinha os dias bons, que a gente aproveitava, né, que não conseguia trabalhar por causa da lama, por causa da neve, e sentava ali para tomar um chimarrão, para conversar e tal. Já falei sobre a questão do chimarrão, que era extremamente importante, né, para trazer um aconchego para a gente e tal, lembrar das pessoas que a gente gosta. Eu ocupava esses dias que não podia trabalhar também jogando Uno. Acredito que todo mundo aqui já jogou Uno e sabe o quão legal é jogar, fora as brigas que gera, né?
E a gente assistia muito filme, a gente colocava essa mesinha para o canto aqui e assistia filmes, séries no computador e tal. Então a gente fazia bastante coisa legal. E quem disse que o Papai Noel não vai até o Polo Sul? Ele foi para a Antártica, levou presente para as pessoas que estavam lá e tal. Eu tive a honra de fazer o meu aniversário na Antártica também, que é dia 26 de dezembro. Aproveitei para fazer pizza, que é uma coisa que normalmente eu faço para minha família, né? Então, fiz lá no meu aniversário. O ano novo também a gente passou na Antártica. Então, é um desafio. E falando em desafio, tem a questão da comida também, né? A Marinha proporciona para a gente tudo que é básico, tipo arroz, massa, molhos prontos que vêm em saquinhos, tipo molho bolonhesa, molho de queijo, molho de não sei o quê, enlatados, tipo sardinha, feijão em lata e tal, e água em garrafas de 1,5 litro. Aí, para melhorar um pouquinho a nossa situação na Antártica, a gente tem a possibilidade de, tipo, 2 ou 3 meses antes da expedição começar, enviar material via o navio para o acampamento. Então, nesse navio vai tanto material de campo como as ferramentas e tal, como caixas pessoais, ou seja, que tu pode mandar já tua roupa e tal, e levar também comida. Então, foi a chance que a gente teve de mandar, por exemplo, a gente mandou batata em pó para fazer purê de batata, a gente mandou calabresa para fazer pizza e tal, farinha de milho para fazer polenta, que a gente chama aqui, enfim, guloseimas também, né? Balas, chocolates e tal. Imagine que vocês vão ficar 2 meses isolados de tudo e todos, ou seja, vai ter dias ruins que tu vai te alegrar com a comida. Então é muito interessante e importante levar comidas que tu goste. E a gente levou várias coisas, então a gente teve opções de fazer, por exemplo, várias pizzas. A gente fazia pizza praticamente uma vez por semana. Bolos, a gente levou vários bolos de caixinha e fazia também um bolo por semana. Pão de queijo, a gente fazia pão também, como a gente tinha um forninho lá, a gente fazia pão. Enfim, tudo que tu quiser fazer e tu levar os ingredientes, tu vai poder fazer. A questão da água era um pouquinho complicada, porque, como eu falei, a água a gente ganhava em bomboninhas de 1,5 litro, garrafas de 1,5 litro. E imaginem que a água a gente usa para tudo. A gente usa para fazer a comida, a gente usa para lavar a mão, para escovar os dentes, para tomar banho, para tudo, enfim, tudo que tu quiser fazer é essa água que está nas garrafas de 1,5 litro. E chegou um ponto que a gente ficou preocupado que essa água poderia faltar, porque apesar de ser mandado muita água, a gente ocupa muita água para tudo, né? Então, teve um dia que a gente estava fazendo o nosso caminhamento pelo terreno para procurar por fósseis e a gente encontrou esse córregozinho que nada mais é do que água de geleira. Toda aquela neve que caía, quando degela, vai para o mar. Então a gente encontrou esse local e começou a coletar água ali. Percebam que a água é um pouquinho turva, mas a gente deixava ela paradinha e todo esse sedimento fino decantava e aí a gente conseguia usar água pura, que, claro, a gente não tomava, mas era água que a gente usava para lavar a mão, para quem quisesse tomar banho e tal. Porque aí é outra curiosidade que as pessoas têm e que é meio complicado. O ato de tomar banho na Antártica não é tão fácil. Imaginem, tu tá num lugar extremamente frio. Tu vai entrar naquele banheiro que é uma barraca normal, tu vai ter que tirar toda a tua roupa, entrar numa daquelas caixas brancas que eu mostrei para vocês, largar a água ali que tu esquentou no forninho lá numa chaleira, largar a água, assim, ensaboar todo, largar mais água, te secar e deu. Tipo, não tinha, porque a gente não sua tanto na Antártica, então eu não vi necessidade de tomar banho com água, sabe? O banho normalmente na Antártica, tu toma na tua barraca, lá, tua barraca individual, lenço umedecido, passa o lenço umedecido no corpo, pronto, tá tomado banho. A única coisa que eu vi necessidade de fazer era lavar o cabelo, então, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos, eu esquentava a água e lavava o cabelo, porque como a gente usava touca direto, o cabelo começava a doer mesmo, de ficar muito tempo ali parado e tal. E que mais? Essa eu já mostrei. A questão do banheiro, que é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, esse é o nosso vaso sanitário lá.
Ele funciona mais ou menos quem gosta de acampar e fazer aquelas viagens de trailer, motorhome, é igual. Ou seja, é praticamente como se fosse duas almofadas grandes, né? E tem essa alavanca no meio aqui. Quando tu quer usar o banheiro, tu puxa essa alavanca e se abre um buraquinho aqui. Aí tu senta, faz lá o que tu quer fazer no banheiro e depois disso fecha a alavanca e deu. Foi usado o banheiro, larga um produtinho ali para não deixar cheiro e tal, deu. No momento, o momento chato do banheiro é a limpeza, porque uma hora ou outra tem que fazer a limpeza disso, né? Então tu simplesmente desacopla essa parte de cima da parte de baixo, a parte de baixo vira como se fosse um galão que está sendo mostrado aqui. E esse galão, então, é virado na famosa bombona azul, que é onde vai todos os dejetos. E todo o material que foi levado para a Antártica, ele tem que retornar para o Brasil, inclusive a tal da bombona azul com os dejetos. E no momento, então, de dar adeus para a Antártica, a única coisa que vai restar lá são essas marcas, né, de pisadas e do acampamento, enfim, que depois de 2 ou 3 chuvas ou nevascas, vai simplesmente apagar. Isso aqui é uma foto do último dia, quando a gente já tinha praticamente tirado tudo de lá, essa foto aqui. E, enfim, a única coisa que vai ficar vai ser apagado, né? Isso aqui simplesmente uma hora ou outra vai ser apagado pelo tempo, né? Coisa que nunca vai acontecer com a nossa memória, ou seja, toda a oportunidade que a gente teve de viver lá na Antártica, um lugar tão impressionante, tão mágico em todas as suas proporções. Então, pô, agradeço aí a atenção de todo mundo, principalmente o pessoal do clube que me convidou para fazer essa palestra. Sempre legal falar de ciência e fico à disposição aí para responder as perguntas de todo o pessoal. Deixo aqui também meus contatos e tal para quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser saber um pouquinho mais de ciência e tal. Eu estou sempre tentando postar coisa legal no Instagram do Museu Itinerante, ali, coisas referentes a minerais, fósseis, rochas, areias de praia do mundo inteiro. Muito obrigado, pessoal. Fico à disposição. Maravilha, Rodrigo. Muito legal a palestra. E vamos às perguntas, então. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira é do Lucas Gomes. Ele falou, boa tarde. Aproveitando que você falou sobre o Sol, é verdade que a Antártica é um lugar perigoso para a pele devido à alta concentração de raios UV? Eu ouvi falar uma vez, agora já não sei se é real, porque a gente ouve falar tanta coisa, né, que é meio complicado. Mas que existe um local onde tu tem um buraco ali naquela proteção que a gente tem no planeta para os raios UV, e que esse buraco seria mais ou menos na região da Antártica. Agora, se é verdade ou não sei. Mas aí estaria correta essa informação, seria um lugar perigoso, mas tipo, ele já é um lugar perigoso por si só, se tu pensar, Lucas, porque olha só, imagine que no verão tu tem muito sol na Antártica e tu tem o perigo da neve. Por quê? Porque o sol reflete na neve e bate para tudo que é lado, ou seja, tu está em constante raio UV te pegando aí, seja pelo sol direto, seja pelo sol vindo no reflexo da neve. Então eu diria que de qualquer forma ele já é um local perigoso para a questão do raio UV, mas existe essa questão do buraco que eu só teria que confirmar se realmente é ali ou não, mas eu acho que eu li uma vez que realmente é. Eu imagino que o frio deve enganar muito, né? Porque tá geladinho e você acha que você não vai se queimar, mas o sol tá lá, a radiação solar tá do mesmo jeito, né? E tá pegando, o sol era bem forte. Ainda mais em período noturno, com o dia estendido também, você fica mais exposto. Sim. Vamos ver a próxima pergunta é do Eduardo. Os microfósseis são enviados para museus depois? Como eles são preservados depois de coletados? E é o seguinte, normalmente o que acontece com os micros? Os micro, eles são minúsculos, ou seja, tu praticamente não enxerga, né? Eles são coletados da rocha, né? A gente faz a preparação dessas rochas para recuperar determinados fósseis. Por exemplo, eu trabalho com nanofóssil calcário, é um microfóssil tão pequeno que tu precisa um aumento de 1000 vezes para conseguir enxergar eles. Então é lâmina, tu faz as lâminas, analisa em microscópio petrográfico
e aí essas lâminas, se tu gerar uma publicação com esse material, essas lâminas são depositadas no museu. E os microfósseis um pouquinho maiores, como foraminíferos, por exemplo, os tracodes, que eu falo um pouquinho maiores, mas também estão na casa dos 100 micrômetros, 200 micrômetros, vamos dizer assim, ou seja, tu precisa uma lupa com um aumento considerável para conseguir ver eles. Tu também gera... existem umas lâminas, até tem uma aqui, ó, talvez, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Cada quadradinho desses é um espaço para colocar um microfóssil. Então, tu pega, tu vai na lupa, separa o microfóssil, que seria basicamente, bota aí, do tamanho de um grãozinho de quartzo. Aí tu pega esse grãozinho de quartzo, que na verdade é um microfóssil, e coloca num desses espacinhos aqui. E gera o que a gente chama de lamínula, ou lâmina de microfósseis e tal, que também é depositada no museu. A gente tem, por exemplo, ali no nosso instituto, logo abaixo a gente tem um museu, então tudo fica depositado lá, ou o material que não é publicado fica depositado no próprio instituto. Então, o ideal é que quando o material for publicado, seja depositado no museu. E eles ficam ali, o Eduardo perguntou a preservação, eles ficam ali, por exemplo, o nanofóssil é uma lâmina, então tu gruda na lâmina uma lamínula e ela fica aí para a vida inteira. Já os outros microfósseis, tu cria essa lâmina que tem os espacinhos, tu coloca os microfósseis nesses espacinhos e ele fica praticamente colado ali e vai, né, para o resto da vida. Perfeito. A Daniele, quantos artigos foram publicados com os dados da expedição? Sim, aí olha só, Daniele, a gente teve um problema muito grande que foi a pandemia, né? Ou seja, imagina que a gente retornou do acampamento no dia 3 ou 4 de fevereiro, se não me falha a memória. A gente retornou do acampamento, a gente, eu digo, pesquisadores. As amostras só chegaram para nós em abril, maio, acho, ou junho do mesmo ano, ali, de 2020, né? Só que o que aconteceu? Em março estourou a pandemia e tudo fechou. Ou seja, o nosso laboratório abriu normalmente só no final de 2020, né? Se não me falha a memória. O laboratório da universidade, porque estava tudo fechado, né? Então a gente está começando, algumas coisas já foram publicadas, a gente tem já publicadas um artigo, se não me engano, que foi um mestrado, e está saindo a publicação agora de um outro mestrado e de um doutorado, se não me falha a memória. Então, esse material está sendo utilizado por alunos, né? E os pesquisadores ali que participaram da expedição também estão ainda encaminhando várias publicações, mas a ideia é que saia bastante material referente a essas coletas que a gente fez por lá. É o que eu imagino. É uma pergunta minha para o Rodrigo também. Claro. Geralmente o aluno de mestrado, doutorado, então ele tem acesso a esse material e ele vai descrever o que ele encontrou, né? Então provavelmente isso vai ser a dissertação ou a tese dele. Sim, aí é que está a questão. Material. Aí tu imagina, por exemplo, João, que um 2 mestrado anos, né? são 2 anos, um doutorado são 4 anos, então é bastante tempo, sabe? A gente tem que esperar até esse material chegar, aí cai na mão do aluno, enfim. Até tu gerar uma publicação tem um tempo ali, né? A não ser que seja algo muito inédito, muito que tu bate, por exemplo, um macrofóssil, que tu bate nele e vê que é uma espécie nova, uma coisa assim, e faz uma descrição rápida para ser publicado logo. Mas, por exemplo, imagine os microfósseis, tu tem que pegar todas aquelas amostras, processar as amostras para recuperar os microfósseis, aí pegar microfóssil por microfóssil e descrever eles para ver que espécies tu tem, ver o que elas estão te dizendo, analisar a geoquímica, e aí contar uma história do que foi acontecendo lá milhões de anos atrás, entende? Não é uma coisa tão simples quanto parece, sabe? É trabalho para 2, 3, 4 anos ou até mais. Imaginem que a gente trouxe muito material, tem 350 quilos de material para ser trabalhado, então não é tão fácil quanto parece, vai sendo feito em diversas, por exemplo, pós-graduações, né? Seja mestrado
ou doutorado, porque, infelizmente, os pesquisadores que vão estão envolvidos em tanta coisa que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Sim, Então, infelizmente, as publicações demoram um pouco mais do que a gente gostaria que fosse, sabe? sim. Isso é algo que acontece em várias áreas aqui no Brasil. Bom, a Daniele perguntou: cada fóssil e amostra coletada pode ser levada para o país dos pesquisadores ou precisa de uma autorização dos países do tratado, acho que ela falou do Tratado da Antártica, para ser levado e estudado fora de lá, fora da Sim. Antártica? O que acontece, Daniele? Quando a gente está preparando toda a questão do acampamento, da expedição, a gente tem a obrigação de dizer, primeiro, o que a gente quer fazer lá, o que a gente quer coletar lá e o quanto a gente vai coletar. Por exemplo, eu vou dizer, a gente vai fazer coleta de rochas e fósseis e a gente vai coletar, a gente vai trazer 200 quilos. Aí imaginem que eu chego lá e me deparo assim, ó, com um lugar ultra fossilífero e encontro, sei lá, 500 quilos de material que eu queira trazer. Não deveria, não poderia, porque tu te dispôs a trazer 200 quilos. Aí imaginem que todo esse material é trazido para o Brasil por navio, por avião e tal, e eu tenho que respeitar o que eu coloquei, porque eu botei 200 quilos, mas o projeto do Raul botou 1.000, 1 tonelada. O projeto da Daniele botou 500 quilos. E aí, de repente, todos esses projetos dupliquem, vamos supor, a quantidade que tu te pronunciou que tu ia trazer. Então, já era incomodação. Aí, o que acontece? Esse documento que tu envia, dizendo, inclusive, a Daniela está pedindo de fóssil e amostra, eu imagino que ele seja compartilhado entre os signatários, né? E todo mundo vai estar sabendo que, por exemplo, o projeto Paleoclima, lá do Rodrigo, do pessoal da Unicinos, vai coletar fósseis e vai coletar rochas, ou seja, a gente não tem autorização para coletar plantas, por exemplo. Plantas, eu digo atuais, né? Ou, sei lá, pinguins. A gente não tem autorização para fazer isso. Mas como a gente fez a solicitação para coleta de fósseis e amostras de rocha, está autorizado. A gente pode trazer desde que a quantidade que a gente se dispôs a trazer, né? Perfeito. O Lucas perguntou novamente: vocês chegaram a fazer ou solicitar análise microbiológica dos achados da zona KPG? Sim, na verdade, essa parte do KPG, Lucas, a gente tem uma parte que está sendo estudada por uma aluna de mestrado, que é um grupo de microfósseis, né, que são a palinologia, que estuda grãos de pólen, balinomorfos, enfim, animais não plantas, né, que viveram lá no passado, e eu estou fazendo uma análise geral também de todos os outros grupos de microfósseis que estão aparecendo ali próximo do KPG. Tem muito fragmento de planta, tem bastante coisa interessante ali no próximo do limite KPG. Então está sendo feito análise geoquímica também, que é pegar a rocha, né? Analisar a química da rocha, enfim, para tentar entender um pouco melhor como era aquele ambiente, né? Está sendo feito um trabalho bem legal. A parte do mestrado, eu acredito que até a metade desse ano já está liberada, já está para publicação. E, enfim, as coisas estão andando. Estão andando. Perfeito. Diário hipocondríaco. Como vocês regulavam o ciclo circadiano? Eu acho que o ciclo circadiano é aquele que é afetado no corpo por causa da luz do dia. Tem gente que vira Ah, a madrugada, vira o dia para a pessoa e acaba sim. dando alguns problemas, né? E Na aí, verdade, o tiveram que problemas? acontece, meu? Que nem eu falei, pô, os dias que a gente trabalhava eram tão cansativos, meu, porque imagina, a gente saía de manhã cedo e ficava até fim do dia trabalhando. Então chegava o fim do dia, tu tava tão exausto assim que tu queria comer e dormir, né? E a gente usava aqueles tapa-olho, sabe? Aqueles negócios para dormir. Então dava uma escurecida e tal. Aí a gente conseguia dormir, mas eu diria que o ponto principal é o cansaço, meu. A gente estava tão cansado do dia que não me incomodava, sabe? Essa coisa da luz e tal. Mas eu entendo o que ele fala, porque
é chato. Imagina, tu quer dormir, tu pensa no escuro, né? Mesmo o que era interessante lá. O que acontece aqui no Brasil, por exemplo? Tu tá na rua, tu tá trabalhando, começa a escurecer, tu já sabe, de certa forma, entre aspas, que é o horário de ir para casa, de ir descansar, né? E lá não tem isso. Então, às vezes chegava, a gente olhava no relógio, pô, é quase meia-noite, a gente tá aqui no campo ainda, no afloramento. Não, a gente tem que voltar, jantar, né, descansar. Então, para isso atrapalhava, mas para questão do descanso, eu acho que tu estava tão cansado do teu dia que tu acabava descansando e tal. Não, para mim, pelo menos, não influenciou, sabe? Perfeito. Isa Maria, falando na água e as roupas, como eram lavadas? Lavava a roupa, Rodrigo, lá? Ah, pior é que eu vou ter que assumir que não, né? Na verdade, o que eu fiz, tá? Eu, pessoalmente, eu levei roupas mais velhas, né? Tipo camiseta, manga comprida e tal. Eu levei as mais velhas que eu tinha. Aí eu usava, tipo, 5, 6 dias a fio e depois botava numa sacola para botar fora, sabe? Não tinha o que fazer. E o que aconteceu? Como eu falei, esse material, imaginem que tu ficou 2 meses na Antártica, tá? Aí tu volta para o Brasil e se tu não traz esse material contigo já na tua mochila agora, o que foi o que eu fiz, eu botei numa daquelas caixas brancas lá e a Marinha me entregou esse material junto com as amostras, ou seja, só em abril. Ou seja, esse material ficou encaixotado por 3, 4 meses. Imagina como ele chegou, né? A minha bota, por exemplo, que eu mostrei uma foto ali que a bota estava cheia de barro, né? Quando ela chegou aqui, eu não tinha o que fazer, eu botei fora, porque era tanto fungo e coisa diferente assim ao redor da bota que eu não tinha nem abrido o saco, botei fora como ela chegou, né? E as roupas, mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, meias, roupas de frio que eu levei e que eu quis guardar, né, para usar de novo, eu tive que lavar 4, 5 vezes, para tirar o cheiro. Um cheirinho de Antártica, então, cinco Mas meses lá lá era fechado. difícil lavar, né, Isa? Porque imagina, a gente já tinha pouca água, né? Aí tá, beleza, a gente coletava a água lá do riachinho que eu falei, do córregozinho de água, a gente pegava água quando nevava, a gente acumulava neve, botava nas caixas ali, deixava degelar. Só que era chato lavar, porque era frio, sabe? Imagina tu pegar um sabão, água e ficar lavando roupa ali no frio, não é uma coisa muito amigável. Então eu lavava o que eu realmente precisava, tipo aquela, a gente chama de segunda pele, mas é aquelas camisetas que ficam bem coladinhas, sabe? Quando é frio. O pessoal usa bastante para quando vai praticar esporte, tipo ciclismo e tal. A gente usava isso e eu não tinha muitas, então era a única coisa que eu precisava realmente lavar, porque aqui fica colada no corpo, né? Então eu lavava de vez em quando. Perfeito. Vamos ver se tem mais perguntas. O Diário Pocodrico perguntou: como é possível a participação ou inscrição nesse tipo de programa? Eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas têm. O que acontece? Como eu falei, o nosso projeto ele foi aprovado num edital, né? O ProAntar, que é um braço do governo, vamos dizer assim, para a pesquisa antártica, ele lança um edital de tanto em tanto tempo. Aí as pessoas criam grupos de pesquisa, por exemplo, a gente criou, nosso grupo é comandado por mim e mais 3 professores da Unicinos. A gente criou esse grupo com mais várias pessoas do Brasil inteiro, inclusive da Argentina, do Uruguai e Chile. A gente criou esse grupo, criou um projeto e escreveu um projeto para esse edital e foi aprovado. Então começa por aí, sabe? Pelo menos fazer parte de um desses projetos de pesquisa. Porque ninguém faz nada sozinho, né, Raul? Tu sabe bem como é que é ali nos teus campos e tal que tu faz, Sim. né? É difícil fazer as coisas sozinho, então imagina para a Antártica, né? Então, Depende de primeiro muitas competências diferentes também. Eu imagino que vocês com aí, certeza. paleontólogo, é porque o pessoal acha que paleontólogo só mexe com dinossauro, mas aí tem tantas áreas aí que É, infinitas, né? sim, a coisa é infinita. E aí a primeira coisa seria talvez tentar se inserir num desses projetos de pesquisa, sabe? Sempre precisa de pessoas, seja para ir para a Antártica ou para trabalhar com o material da Antártica. Hoje, por exemplo, que nem eu falei, a gente tem 300 quilos de material para trabalhar.
E, por exemplo, eu e mais os quatro professores da Unicinos que comandam o projeto, a gente simplesmente não tem tempo para trabalhar com 300 quilos de amostra. Então, precisa alunos dispostos a trabalhar com esse material, principalmente mestrado, doutorado, né? Ou pós-doutorado, no caso. É complicado, é difícil, porque às vezes tu não consegue pessoas para trabalhar com isso. E aí, como tu falou, né, Raul, tu tendo uma competência que às vezes não seja algo tão... Por exemplo, eu trabalho com nanofósseis calcários, é uma área que no Brasil, eu acredito que dá para contar nas duas mãos, talvez. Talvez tenha um pouquinho mais, mas tipo, não tem muita gente que trabalha com microfósseis em geral e muito menos com nanofóssil, né? E outras áreas, tipo a geoquímica também é uma área que dá para contar nas duas mãos e tal, gente no Brasil que trabalha com isso. Então, talvez seja isso, tu saber aonde tu poderia se inserir, né, em que grupo tu poderia se inserir, e talvez até pensar em escrever um projeto, né, para participar disso. Como eu falei, a gente participou de um edital com 180 grupos, eu acho, e a gente foi aprovado, foram 17 grupos aprovados, a gente ficou no meio, né. Então, pensar num projeto que tenha, né, como é que eu vou dizer, uma relevância, sabe? O nosso projeto lida com mudança climática, então a ideia é entender um pouco de como foi toda aquela mudança quando a Antártica começou a congelar, né? Entender o que aconteceu ali, como afetou todos aqueles micro-organismos que viviam ali ao redor, e tanto em ambiente marinho raso, que seria a parte da Antártica, quanto marinho profundo, que são as perfurações que fazem no oceano ali ao redor. Então tem que ser alguma coisa que, de certa forma, a mudança climática está na moda, né, Raul? Então tem que atirar para onde está o alvo, né? Não que os outros temas dos outros projetos não sejam interessantes, mas tem Não. prioridades e o dinheiro é finito também, porque não é Aí barato mandar o pessoal para lá, né? então Eu tu sei tem que tem um que... grupo de pesquisa que mexe com microplástico, se eu não me engano, que é Isso outro aí tema seria bacana. que está bem relevante no momento, né? Isso aí. Vamos ver se temos mais perguntas. Muitos parabéns. Boa, agradeço. Tem até uma aqui da Valesca, diz que vai terminar as análises dessas amostras. A Valesca trabalha lá com a gente no Instituto. Aí, pessoal, vamos culpar a Valesca, hein? Tem 300 quilos de material lá, ela não triou ainda. Vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. A Duda perguntou, falou, parabéns, Rodrigo, baita palestra. As amostras coletadas passavam por alguma análise ainda no acampamento ou eram analisadas de volta no Brasil no laboratório? Não, pior é que na real a gente fazia as coletas lá, mas não tinha como fazer análise, né? Então a gente coletava o material e o material é processado todo aqui no Brasil. Então não teve. Eu até levei um microscópio para lá, fiz umas lâminas e tal, olhei, mas era muito difícil de trabalhar lá, porque pensem, a gente precisa de luz, né? A luz eu digo energia, né? Energia. E a energia a gente só tinha de noite, que era o momento que a gente ligava o gerador para conseguir ter energia para carregar as baterias, né, de GPS, de celular que a gente usava para bater as fotos, dos computadores e tal. Então, e também à noite era o momento que, pô, tu quer descansar, né? Que nem eu falei, a gente trabalhava pra caramba, mano. E aí chegava de noite e tu queria comer e dormir, né? Você E imagina passava o tu... dia cavando e ainda tinha que triar à noite, é Sim, difícil, aí tu né? imagina ter que chegar no acampamento, fazer uma lâmina, olhar no microscópio, sabe? Era complicado. E mesmo assim o equipamento não funcionou da forma como eu imaginava. Então, por isso eu fiz algumas lâminas, fiz algumas análises, mas não deu o resultado que eu queria. E eu pensei, não, beleza, vamos coletar e fazer toda a análise no Brasil, que é melhor. Perfeito. Vamos à próxima pergunta da Natália. Top demais, Rodrigo. Sobre os materiais coletados, eles vão para algum órgão governamental ou pertencem a um grupo de pesquisa da universidade envolvida? Ó, a Natália é aluna de biologia da Unicinos, é minha colega, inclusive. Obrigado aí, Natália, por prestigiar o pessoal todo, a palestra. Enfim,
o material que é coletado é do grupo de pesquisa, ou seja, todo esse material hoje está na Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Não quer dizer que depois não possa ser passado para outros grupos, né? O que acontece bastante, justamente pelo fato que eu comentei antes, às vezes os pesquisadores do projeto não conseguem dar conta de tanta coisa, então repassam para parceiros, sabe? Nada impede de, por exemplo, o Raul trabalha com algo que eu não tenho no meu grupo de pesquisa. Nada impede eu de mandar para o Raul uma sessão das que eu coletei na Antártica. Nada impede. Eu, por exemplo, antes de ter esse projeto, de trabalhar com esse projeto, trabalhei com o material do projeto lá do Museu Nacional. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que trabalhasse com nanofósseis e não tinham. E eu precisava de amostras da Antártica e não tinha. Então a gente uniu o útil ao agradável e saiu uma publicação bem bacana no meu doutorado. Perfeito. Vamos ver a próxima pergunta. Valdiel Dutra. Rodrigo, o que esperar nos próximos anos das pesquisas que estão sendo conduzidas na Antártica? O que a gente vai ter no futuro, Rodrigo? Eu acho que não só porque está inserido no meu grupo de trabalho, né, mas eu acho que a questão mudança climática está muito no foco, sabe? Aquela coisa de o que está acontecendo, por que está acontecendo, essa questão que tu comentou do microplástico que já está sendo encontrado lá. Então, imaginem que uma coisa que não é gerada lá, porque lá o único plástico que chega na Antártica é o plástico que os pesquisadores levam para a estação de pesquisa, ou seja, deveria estar sendo totalmente trazido de volta, né? Ou seja, não ficar nada de resquício lá. E está chegando lá, então alguma coisa está errada, sabe, com a questão do microplástico. E eu acho que isso aí é uma baita dentro, assim, a questão de um estudo do microplástico, pelo menos na região do entorno ali da Antártica, né? Mas eu acho que o ponto alto é a questão mudança climática ainda, não. E vai ficar por um bom tempo. Perfeito. Lucas, tem mais uma pergunta. Ótima palestra. Tem algum cuidado com a preservação do material em relação à dilatação térmica que pode sofrer ao ser levado para o estudo? Esse material sofre alguma diferenciação, Rodrigo? Eu acho que a questão da rocha, eu diria que não, meu. Só se tu pegar aquela rocha que o pessoal chama do permafrost, né? Que o permafrost seria aquele primeiro solo que está congelado, né? Então, o que acontece? A gente coletou uma amostra até lá. É um solo que tu começa a tirar ele e tu olha para ele e tu vê a neve, o gelo ali no meio. Então, ali tu teria problemas. Mas na rocha, por exemplo, que a gente coleta ali, que já está totalmente solidificada e tal, eu acho que não tem problema nenhum. Não teria problema nenhum. O problema seria nesse material de permafrost e no pessoal que faz a coleta do gelo, sabe? Que tira aqueles testemunhos de gelo. Aí já complica a situação, né? Ou então, se tu fizesse testemunhos de fundo do oceano, né? Porque imagina, tu retira aquela rocha que está lá embaixo, aí pode ter problemas, tanto que nessas expedições que eu participei aí, que o Raul falou, de coleta de fundo de oceano, o pessoal deixa a amostra em porões que são climatizados, né? Então não teria problema. Eu vi a Isa comentando aí que dava para estudar os fungos da bota. Eu imagino que o Rodrigo conhece, o Gabriel, que mexe com meteoritos aqui na USP. Sim. Quando ele coleta amostras de campo assim, é tudo em tubo Falcon, esterilizado, para esse material não ter contaminação cruzada, né? Aí é que tá. Esse negócio da bota aí, eu cheguei a pensar no que ela falou, né? Se não seria interessante. O problema é que o fungo provavelmente é tudo fungo daqui, sabe? Ele foi gerado quando essa bota chegou para uma região mais quente e a bota estava úmida, cheia de lama e tal, aí eu acho que gerou aquele fungo. Não diria que é um fungo antártico, vamos dizer assim. Eu também imagino isso, que tenha crescido já no porão do navio. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para o Rodrigo? Pode mandar aí no chat. Se não tiver, eu acho que é isso, Rodrigo. Bom, show! De qualquer forma, Raul, antes de finalizar, eu fico totalmente disponível aí para conversar com o pessoal.
tanto pelo Instagram como pelo Facebook, enfim, todas as redes sociais ali que estão na tela. Obrigado por ter botado de volta aí. Então tem meu Instagram pessoal, tem meu Instagram do Museu Itinerante, tem o Facebook e tal. Quem tiver a fim de conversar, qualquer tema científico sempre me atrai e tal, e estou sempre aí disponível para conversar sobre vários temas. Perfeito, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer você também por ter aceito o nosso convite. Já conheço o Rodrigo aí de outros carnavais, mas é claro que é sempre legal falar de um tema tão importante e que com certeza é interessante e chama a atenção de muita gente. Agradecendo também a vocês que estão aqui hoje com a gente nessa tarde, neste sábado, aprendendo um pouco sobre ciência.